A estrada se estendia infinita sob o sol escaldante. Ninguém parou quando o grito ecoou. Era uma tarde como qualquer outra no deserto de Sonora, no México, onde o tempo parecia congelado em um eterno meio-dia de calor opressivo. O asfalto rachado da rodovia Federal 15 tremia com ondas de calor, distorcendo a visão como se o mundo inteiro estivesse derretendo em uma miragem cruel. O ar seco carregava poeira fina misturada ao odor de borracha queimada, um cheiro que se infiltrava nas narinas e grudava na pele, lembrando a Javier Morales que ali, no coração do nada, a natureza não perdoava erros. Javier, um caminhoneiro de 42 anos com mãos calejadas como couro velho e pele marcada pelo sol implacável, dirigia seu trailer carregado de mangas e limões para Hermosillo. Partirá de Tijuana ao amanhecer, após uma noite mal dormida em um motel barato, onde o ar-condicionado chiava inutilmente e os sonhos o atormentavam com visões da filha Maria, de 12 anos, que o esperava em casa com olhos ansiosos por histórias da estrada. Divorciado há 5 anos, desde que a esposa cansada da ausência constante pedirá o divórcio em uma carta fria, ele vivia para aqueles momentos preciosos com ela, longe da solidão das estradas que devoravam dias e noites sem piedade. Aquela vida nômade era um equilíbrio precário entre o sustento e o vazio, onde cada quilômetro percorrido era uma vitória amarga contra o isolamento que corroía a alma. A rádio chiava com notícias de secas prolongadas que arruinavam colheitas, migrações desesperadas de famílias fugindo da pobreza para o norte, e bandidos que assombravam as rotas remotas como lobos à espreita. Javier mal prestava atenção àquelas vozes distantes e entrecortadas. Sua mente, em vez disso, revivia o divórcio como um filme repetido, as discussões acaloradas sobre horários impossíveis, as noites em que Maria chorava ao telefone, sua voz pequena ecoando como um lembrete de tudo que ele sacrificava. Seus olhos cansados, enrugados nas bordas pelo vento e pelo tempo, fixavam o horizonte azul e indistinto, ajustando o chapéu surrado que herdara do pai enquanto bebia café morno de um termo rachado. Ele se perguntava, não pela primeira vez, se valia a pena aquela existência errante, onde o asfalto era o único companheiro fiel, mas também o carrasco silencioso da família. Quantos caminhoneiros como ele terminavam sozinhos em motéis esquecidos, com fotos amareladas de entes queridos como única companhia? Aquela reflexão o levava a um poço de melancolia, mas ele a afastava, focando no ronco constante do motor, um som que se tornará a sinfonia de sua solidão. De repente, um carro prateado surgiu no retrovisor como um fantasma materializando-se do calor, aproximando-se rápido com uma determinação que não combinava com o tráfego esparso. Encostou ao lado do trailer por um instante, como se sinalizando algo urgente com as luzes piscando, mas acelerou e sumiu na poeira, deixando um rastro que se dissipava rapidamente. Javier atribuiu aquilo à fadiga acumulada, aos olhos pesados que brincavam truque sob o sol, mas algo no fundo de sua mente se agitou, um desconforto sutil como o primeiro sinal de uma tempestade distante. O carro não tinha placa visível, e o para-brisa sujo ocultava completamente o interior, transformando-o em uma silhueta anônima e ameaçadora. Um formigamento na nuca o alertou, um instinto primal forjado por anos na estrada, onde histórias de assaltos e desaparecimentos circulam como lendas urbanas entre os motoristas. Ele se lembrou de um colega, anos atrás, que sumira em uma rota similar, deixando apenas o caminhão vazio e uma família em luto. Seria paranoia, ou um aviso do subconsciente? Balançando a cabeça, Javier focou no motor, ajustando o velocímetro para manter o ritmo, mas o episódio plantara uma semente de inquietação que brotava devagar. Com o sol baixando no horizonte, tingindo o deserto de um alaranjado sangrento que se espalhava como fogo lento pelas dunas, Javier avistou um posto de gasolina abandonado, uma relíquia enferrujada de tempos melhores, com bombas secas e uma loja cujas janelas quebradas fitavam o vazio. Parou para esticar as pernas rígidas e checar os pneus murchos pelo calor excessivo, um ritual que realizava mecanicamente, mas que agora carregava um peso extra de cautela. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido insistente de insetos e pelo sussurro do vento nas cactáceas espinhosas que pontuavam o terreno árido como sentinelas mudas. Ao descer do trailer, sentiu um arrepio percorrer a espinha, apesar do calor residual que ainda emanava do asfalto.
Notou marcas de pneus frescas na areia, traços irregulares que levavam atrás do prédio principal, como se algo ou alguém tivesse se escondido deliberadamente. Curioso, mas com o coração acelerado como um tambor de guerra, seguiu Wise, lembrando histórias de assaltos que ouvirá em paradas de caminhoneiros, relatos de bandidos que usavam postos isolados como armadilhas, atraindo vítimas com falsas emergências. Cada passo na areia fofa ecoava em sua mente, ampliando o isolamento. O deserto, vasto e impiedoso, parecia fechar-se ao seu redor, transformando curiosidade em um risco calculado. Por trás da loja abandonada, o ar cheirava a decomposição sutil, um fedor orgânico misturado à poeira que evocava imagens de coisas deixadas para apodrecer sob o sol. Lá estava o carro prateado, estacionado de forma descuidada com a porta do motorista entreaberta, convidando a uma inspeção que Javier hesitava em fazer. Nenhum som emanava dele, apenas o tic-tac do motor esfriando, um ritmo hipnótico que contrastava com o pulsar de seu próprio coração. Javier chamou, a voz rouca e hesitante. Ei, tudo bem? Precisa de ajuda? O silêncio respondeu, pesado e acusador, estendendo-se como uma teia invisível. Espiando pela porta, viu plásticos pretos amontoados no banco do passageiro, sujos de terra e algo mais escuro que poderia ser sangue seco, e um cheiro metálico de suor e poeira que o nauseou instantaneamente, revirando seu estômago como um presságio de violência. Recuou devagar, o instinto gritando perigo em letras maiúsculas, um alarme primal que o impelia a fugir antes que fosse tarde. Um ruído seco veio do outro lado do prédio, como um galho se partindo ou uma porta rangendo, girou sobre os calcanhares, os músculos tensos, mas só viu o deserto vazio se estendendo até o horizonte, um mar de areia que engolia segredos sem deixar rastros. Correu de volta ao trailer, o coração martelando no peito como um prisioneiro tentando escapar, e trancou a porta com mãos trêmulas. O motor tossiu relutantemente ao girar a chave, mas morreu no meio do ronco, deixando-o em um silêncio opressivo. Pior ainda, o celular não pegava sinal, isolando-o completamente naquele bolsão esquecido do mundo. O pânico rastejou por sua espinha como uma cobra fria, porque o carro estava escondido ali, como um predador à espera. Imagens de desaparecimentos noticiados em jornais amassados surgiram em sua mente, motoristas solitários que paravam para ajudar e nunca mais eram vistos, suas histórias reduzidas a estatísticas frias em relatórios policiais. Contou até 10 para acalmar a respiração ofegante, vigiando pelo para-brisa embaçado enquanto as sombras do entardecer alongavam como dedos acusadores, tocando o trailer e transformando o posto em uma figura sinistra. Se ainda estiver ouvindo essa história, não pare agora. O que vem a seguir pode te salvar de um destino similar, ensinando lições que o deserto grava na alma com fogo. Preste atenção aos detalhes, porque o deserto não perdoa distrações, e um momento de descuido pode ser o último. A noite caiu pesada sobre o deserto, transformando o posto abandonado em uma silhueta fantasmagórica recortada contra o céu estrelado, onde a lua crescente lançava uma luz prateada e enganosa. Estrelas brilhavam como olhos distantes, indiferentes ao drama humano abaixo, mas as trevas absolutas reinavam entre as dunas, engolindo qualquer esperança de socorro imediato. Javier sentou-se no banco do motorista com uma lanterna fraca em uma mão e a chave de fenda na outra, ouvindo o vento uivante e a areia tamborilando contra a carroceria como dedos impacientes. Horas se arrastaram em um tormento lento, o tempo dilatando-se na escuridão. Ele revivia memórias da infância em uma vila pobre perto de Mazatlán, onde o pai contava histórias de fantasmas das estradas para assustar as crianças, mas agora aquelas lendas pareciam profecias. Pensava em Maria, imaginando seu rosto inocente, e prometia mentalmente voltar para casa mais cedo, abandonar aquela vida se sobrevivesse à noite. À meia-noite, passos lentos e deliberados circularam o trailer, um som arrastado na areia que gelou seu sangue. "Quem está aí?" gritou, a voz fraca e ecoando no vazio, traindo o medo que ele tentava reprimir. Os passos pararam abruptamente, como se o intruso estivesse ouvindo, avaliando. Então, batidas ritmadas na porta traseira começaram, 3 toques pausados que reverberaram como um código mortal. Javier congelou,
suando profusamente apesar do frio noturno que se instalava, imaginando olhos frios e calculistas do outro lado, talvez o dono do carro prateado, à espreita. Agarrou a chave de fenda com força, os nós dos dedos brancos, pronto para defender-se se necessário, revivendo em flashes treinos improvisados com colegas sobre autodefesa na estrada. Nada mais aconteceu, os sons cessaram, deixando-o em um silêncio ainda mais opressivo, questionando se era imaginação ou ameaça real. Talvez o deserto brincasse com mentes cansadas, criando ecos de nada, mas o formigamento na pele persistia. Ao amanhecer, com os primeiros raios rosados dissipando as trevas, Javier saiu cautelosamente e encontrou pegadas frescas circundando o trailer em um padrão metódico, como se alguém o tivesse estudado durante a noite. O carro prateado ainda estava lá, imóvel e acusador. O motor finalmente ligou com um rugido aliviado. Ele acelerou sem olhar para trás, jurando nunca mais parar em lugares tão isolados, mas sabendo que as estradas não oferecem garantias. Mas a estrada não perdoa erros passados, e o destino tece sua teia com paciência infinita. 2 horas depois, com o sol já alto e o calor voltando a apertar, o carro prateado reapareceu no retrovisor, um ponto prateado que crescia sutilmente, perseguindo com uma insistência velada que eriçava os pelos de Javier. Ele acelerou, o trailer rangendo em protesto nas curvas suaves da rodovia, o peso da carga tornando cada manobra uma batalha. O carro encostou ao lado novamente, buzinando insistente, e um homem gesticulava freneticamente para o pneu traseiro esquerdo, apontando como se indicasse um problema iminente. Javier sentiu uma vibração irregular na direção, um tremor que confirmava o alerta. Com relutância, diminuiu a velocidade e parou no acostamento de cascalho, o coração acelerado por uma mistura de necessidade e suspeita. O homem saiu do carro prateado, mãos erguidas em um gesto de paz, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. "Problemas com o pneu?", perguntou o estranho, com um sotaque neutro que poderia ser de qualquer lugar no México, a voz calma demais para o contexto. Javier assentiu devagar, saindo do trailer com a chave de fenda enfiada no bolso das calças jeans desgastadas, um talismã improvisado contra o desconhecido. O homem se apresentou como Luiz, um mecânico viajante que rodava as estradas há anos consertando veículos abandonados, contando anedotas leves sobre encontros passados para quebrar o gelo. Verificou a perfuração no pneu com eficiência, conversando sobre o calor sufocante que derretia tudo, a solidão que enlouquecia os motoristas e lendas locais de espíritos do deserto que guiavam ou iludiam viajantes. Javier relaxou um pouco, a fadiga e a gratidão por ajuda gratuita amolecendo sua guarda, ofereceu uma garrafa de água fresca do cooler, um gesto de cortesia da estrada que ele raramente recebia de volta. Mas à medida que a conversa fluía, perguntas sobre sua rota exata, o tipo de carga e se viajava sozinho inquietaram, soando como sondagens casuais que escondiam intenções mais sombrias. Notou cicatrizes antigas nos braços de Luiz, marcas irregulares como de lutas passadas, e novamente aquele cheiro metálico pairando no ar, misturado ao suor, evocando o carro no posto. O instinto gritou fuga, um alarme interno forjado por anos de sobrevivência. Ele agradeceu apressadamente, acelerando o trailer assim que o pneu foi remendado temporariamente. No espelho retrovisor, o carro prateado ficou parado no acostamento, uma figura imóvel que o observava partir. Um alívio temporário o invadiu, mas dúvida persistia como uma sombra. O rádio só emitia estática, isolando-o mais uma vez em seus pensamentos turbulentos. Alguém precisa ouvir isso, porque as estradas vazias guardam olhares que não piscam. Compartilhe se souber de algo parecido, ou se sentiu aquele olhar frio nas noites solitárias, quando o retrovisor mente e a mente trai. Dias depois, ao chegar em Hermosillo exausto e aliviado, Javier descansou em um café movimentado, o burburinho de conversas e o aroma de café fresco um bálsamo para sua alma abalada. Uma manchete no jornal local chamou sua atenção: corpo encontrado perto de posto abandonado na Federal 15. Detalhes gélidos: um migrante estrangulado, embrulhado em plásticos pretos ensanguentados, com marcas de pneus de um carro prateado frescas na areia. O mundo girou,
Correu à delegacia mais próxima, o peito apertado por um misto de horror e gratidão por ter escapado. Contou tudo ao detetive Ramírez, um homem de meia idade com olhos cansados e bigode grisalho, fumando um cigarro enquanto ouvia. Teve sorte, amigo, disse Ramírez, exalando fumaça que dançava no ar quente da sala. É um fantasma das estradas, alguém que explora a confiança dos solitários como você. O caso esfriou rapidamente sem provas concretas, arquivado em meio a dezenas de incidentes similares na região, onde o deserto engolia evidências como areia faminta. Meses passaram em um borrão de rotinas alteradas, mas o trauma persistiu como uma ferida aberta, infectando noites de sono agitado com pesadelos de batidas na porta e cheiros metálicos. Javier voltou à estrada com paranoia redobrada. Cada carro prateado no horizonte era uma ameaça potencial, cada parada uma decisão pesada. Ele começou a carregar um rádio CB mais potente, trocando alertas com outros caminhoneiros sobre veículos suspeitos, formando uma rede informal de vigilância que o fazia se sentir menos sozinho. Uma noite chuvosa na mesma Federal 15, com a estrada escorregadia e os faróis cortando a cortina de água, o carro prateado reapareceu como um demônio invocado, colando-se à traseira com faróis ofuscantes. Javier acelerou ao limite, o trailer derrapando nas poças, o perseguidor batendo no para-choque traseiro em impactos que reverberavam como trovões. Chamou no rádio CB com voz trêmula: emergência, quilômetro 200. Perseguição, carro prateado. Uma voz rouca respondeu do éter: aguente firme, polícia notificada. Estamos a caminho. A perseguição durou quilômetros intermináveis, uma dança mortal sob a chuva torrencial, com Javier suando apesar do frio, pensando em Maria e nas promessas não cumpridas, visualizando seu sorriso como âncora para a sobrevivência. Cada curva era um risco, cada impacto um lembrete da fragilidade da vida na estrada. Ele se lembrava de exemplos trágicos que ouvirá, como o de um motorista na Baixa Califórnia, perseguido e abandonado em uma ravina, seu caminhão encontrado dias depois vazio. Finalmente, avistou luzes piscantes de um posto policial à frente, um farol de esperança em meio ao caos. O perseguidor desviou bruscamente para as dunas encharcadas, desaparecendo na escuridão como fumaça. Policiais o encontraram tremendo no trailer, o corpo exausto mas inteiro. Ramírez reapareceu na cena, reconhecendo o padrão. Era o serial killer conhecido como o Fantasma do Deserto, um predador que usava confiança fingida como isca, aproximando-se de vítimas isoladas com ofertas de ajuda, culminando em estrangulamento rápido e eficiente, corpos embrulhados em plásticos pretos para transporte e descarte, o carro prateado como assinatura cruel em cada crime. Javier depôs em detalhes minuciosos, descrevendo o cheiro, as cicatrizes, as pegadas, fragmentos que ajudaram a montar o quebra-cabeça. O fantasma permanecia livre por enquanto, caçando solitários nas veias remotas do México, um espectro que explorava a solidão inerente à vida na estrada. Anos depois, em 2015, veio a captura dramática perto de Nogales. Raul Mendoza, 38 anos, com cicatrizes idênticas e um carro prateado escondido em um celeiro, repleto de evidências irrefutáveis como plásticos manchados e ferramentas de estrangulamento. Confessou 10 assassinatos confirmados, e possivelmente mais, com uma frieza chocante. O silêncio os torna fáceis, eles param, confiam, e o deserto cuida do resto. Javier assistiu ao julgamento de longe, em uma sala lotada de repórteres e famílias enlutadas, o veredicto de prisão perpétua um fechamento parcial para suas cicatrizes. Aposentou-se logo após, abrindo uma pequena oficina mecânica perto de casa, onde passava dias ensinando Maria sobre motores e noites lendo histórias para ela, reconectando-se à vida que quase perderá. Mas nas noites quentes de verão, quando o vento sussurrava pelas janelas, ele ainda ouvia batidas ecos do deserto, um lembrete eterno de que o perigo nunca some completamente. Se quiser saber o que veio depois nessa teia de sombras, siga em frente. Mas cuidado com o que vai encontrar nas estradas vazias. Elas guardam mais do que poeira, guardam almas perdidas e lições gravadas em sangue.
O deserto de Sonora guarda segredos que o asfalto não revela, lições das areias movediças que o vento apaga mas a memória preserva com tenacidade feroz. Javier aprendeu da pior forma possível, transformando uma rotina monótona em um confronto visceral com o abismo humano, onde a confiança, tão essencial para a sobrevivência na estrada, se torna a arma mais letal. E você? Já dirigiu sozinho à noite, com um ronco do motor como única canção, sentindo olhos invisíveis da escuridão te avaliando? A solidão é um abismo na mente, onde o medo engole a racionalidade devagar, transformando sombras em monstros e coincidências em conspirações. Pense na próxima viagem, quando o retrovisor mostrar um ponto escuro crescendo, um carro sem placa que encosta com boas intenções fingidas. Verifique os pneus, trave as portas, mas acima de tudo, confie no instinto, aquele sussurro primal que salvou Javier e pode salvar você. O fantasma do deserto foi capturado, suas caçadas encerradas em uma cela fria, mas as estradas ecoam com histórias não contadas, ecos de gritos abafados pelo vento e corpos perdidos nas dunas. Exemplos abundam. O caso de 2008, quando um agricultor parou para ajudar um mecânico e foi encontrado dias depois, ou de 2012, uma família de imigrantes atraída por luzes falsas em um posto similar. Essas narrativas, tecidas em conversas de caminhoneiros ao redor de fogueiras improvisadas, servem como faróis de advertência, lembrando que o perigo não vem só de animais selvagens ou tempestades, mas de mentes distorcidas que veem na solidão uma oportunidade. Javier, agora em paz relativa, reflete sobre como aquele encontro mudou, de um homem resignado à rotina para um pai protetor, ensinando Maria a respeitar o desconhecido e a força da intuição. Transições suaves entre o dia e a noite na estrada ensinam paciência, mas também vigilância. O sol poente que pinta o céu de vermelho pode ser belo, mas esconde transições para o terror. Que essa história, expandida em reflexões e exemplos, desperte em você uma consciência maior, transformando viagens solitárias em jornadas de autoconhecimento e sobrevivência. O deserto não muda, mas nós podemos aprender a navegar suas armadilhas, honrando os que não escaparam com maior cautela nas rotas infinitas.